Detox da alma. A amargura é frequentemente descrita na Bíblia não como uma emoção passageira, mas como uma raiz. Diferente de um sentimento superficial, a raiz de amargura opera no oculto, nutrindo-se de feridas não resolvidas até que o seu fruto amargo contamine todas as áreas da vida. Raízes precisam ser plantadas, concorda comigo? Qual semente você imagina que foi plantada no solo do coração que pode produzir uma raiz de amargura? Essa semente é a semente da mágoa. Quando alguém nos magoa, é como se a pessoa plantasse a semente da amargura no solo do nosso coração. Nesse momento, nós podemos escolher reagir de duas maneiras. Primeiro, nós podemos decidir arrancar essa semente, perdoar o ofensor, ou, segundo, nós podemos cultivar, lembrar dessa mágoa o tempo todo. E a amargura é o resultado desse cultivo. Aliás, a raiz de amargura. O texto bíblico do nosso devocional hoje está lá em Hebreus 12:15, que diz: Cuidem para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura começa como uma semente de dor, uma injustiça, uma palavra dura que às vezes nos disseram, ou uma expectativa que foi frustrada. Se não for levada imediatamente à luz de Deus, ela desce à profundeza do nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito e cria raízes. O termo grego para amargura sugere algo que perfura, que realmente é algo que fere. Enquanto a raiz cresce no escuro, ela consome a sua paz, a alegria, antes mesmo de se tornar uma coisa que as outras pessoas percebem. A Bíblia nos adverte que a amargura não é um pecado solitário. Ela tem o poder de contaminar muitos, ou seja, vai para o próximo. Ela altera a nossa percepção, fazendo com que a gente enxergue o mundo e as pessoas através do ressentimento, da ótica, do olhar do ressentimento. Como saber se eu ou você, nós caímos numa armadilha da raiz de amargura? Reflita se isso está presente na sua vida. Talvez você vive remoendo o passado. Constantemente a cena da ofensa repassa em sua mente. Você revive cada sentimento do dia em que foi ofendido, como se fosse hoje. Você sempre toca nesse assunto quando se lembra. Vai pensando aí. Sente o desejo de justiça ou até mesmo de vingança. Você sente a necessidade de que o outro, aquele que te ofendeu, pague pelo que fez ou sofra como você sofreu. Na verdade, talvez você pode sentir vontade de humilhar, agredir e até eliminar essa pessoa. Você sente frieza espiritual. Você pode se sentir espiritualmente seco, frio, com dificuldade de sentir a presença de Deus, de se quebrantar ou de exercer misericórdia na vida do outro. Você pode se sentir realmente amargurado, vivendo na defensiva, mas também na ofensiva, soltando farpas até na vida de quem não tem nada a ver com isso, de quem não te ofendeu. Identificou algum desses sinais? Sejamos sinceros com Deus e conosco mesmos. Se identificamos que possuímos uma raiz de amargura, devemos saber que hoje o Senhor nos quer libertar. Todos nós podemos cair nessa armadilha. Porém, hoje o Senhor está nos alinhando e fazendo ajustes. Lembra? Como que nós podemos ser livres, curados? Como fazermos um detox da nossa alma? O texto de Hebreus associa a raiz de amargura à privação da graça. Quando nós nos recusamos a perdoar alguém que nos ofendeu, é como se quiséssemos privar essa pessoa da graça de Deus. Ou seja, para ficar mais fácil, a gente queria que essa pessoa fosse afastada do favor imerecido do Senhor. Mas o pior é que nós também, quando decidimos guardar a raiz de amargura, também nos estamos nos afastando
da graça de Deus, quando guardamos a mágoa, o rancor, ao invés de liberar o perdão. A cura, ela não vem do tempo. O tempo não cura a raiz de amargura. Pelo contrário, ele aprofunda a raiz de amargura. Mas a cura vem quando nós aplicamos a palavra de Deus. E olha o que o Senhor nos diz: arranque a raiz de amargura através do perdão. Perdoar não é esquecer, muito menos concordar com o erro, mas é decidir soltar quem te feriu, para que você possa ser livre. Talvez hoje você vai ser levado pelo Espírito Santo a liberar perdão para pessoas que te feriram profundamente e que nunca te pediram perdão. Ou talvez para pessoas que nem sabem que te feriram, que te magoaram, porque a intenção delas não era te ferir, mas você, infelizmente, se ofendeu. Solte a mágoa hoje. Talvez você vai ser levado a perdoar a atitude de pessoas que já nem estão mais na sua convivência, mas que te marcaram profundamente, que te causaram traumas há muitos anos atrás, mas que te afetam até hoje. Outra coisa que Deus fala é para a gente ressignificar a dor. Ao invés de permitir que o trauma, a mágoa defina quem nós somos, devemos entregar para Deus, para que Ele transforme essa ferida em uma cicatriz de testemunho. Cicatrizes um dia foram feridas abertas. Cicatrizes servem para nos lembrar que o que nos feriu não foi mais forte e nem maior do que o propósito de Deus na nossa vida. Você foi ferido, mas prosseguiu. Só que hoje o Senhor quer que você e eu, que nós prossigamos sem o fardo do rancor e sem o peso da mágoa. Outra coisa que Deus manda a gente fazer: buscar a paz. Buscar a paz com o próximo, sim, mas também a paz da nossa alma. A paz bíblica, ela tem um significado muito lindo, é a ausência de guerra interna. Olha só que interessante. Por isso que é uma paz que ninguém compreende, que excede todo entendimento. Porque às vezes as pessoas vão olhar e vão pensar: essa pessoa tinha tudo para estar vivendo um conflito interno. Não era para essa pessoa estar em paz. Mas é essa paz que Jesus nos dá. Não é como a paz que o mundo dá. A paz do mundo é a ausência de conflitos externos ao redor. Para o mundo, paz é isso. Tudo bem ao nosso redor. Mas a paz de Deus, ela vem porque vai tudo bem dentro de nós, ainda que ao redor não esteja. Para isso, nós devemos fazer como se fosse um exercício diário de decidir não alimentar pensamentos de rancor, nem pensamentos vingativos. Se você é uma filha de Deus ou um filho de Deus, foi lavado pelo sangue de Jesus, você experimentou seu perdão e sua graça. Então você pode ofertar o mesmo perdão e graça aos outros, até mesmo para quem te ofendeu. O perdão é uma promessa de nunca trazer tal pecado diante do ofensor outra vez. Nem para Deus, nem para quem nos ofendeu e nem para os outros. É uma promessa de deixar a ficha limpa. Foi isso que Deus fez conosco. Quando Deus perdoa, Ele declara: dos teus pecados eu não me lembro mais. Esse texto está lá em Isaías, também cita em Jeremias. A questão do pecado foi tratada de uma vez por todas. Deus é onisciente. Ele não tem perda de memória. Mas os nossos pecados foram cobertos pelo perdão de Deus. E Ele promete que jamais usará os nossos pecados contra nós e nos chama para fazer o mesmo. Existe alguma situação em sua vida que o perdão parece ser impossível de ser liberado? O amor de Cristo Jesus, que foi transplantado no nosso coração, pode trocar a nossa fraqueza pela força dele. Então, nesse momento, vamos levar aqueles que nos ofenderam até o Senhor em oração. E lembre-se, o que você não é capaz de fazer sozinho, Deus fará em você e por você. Você pode continuar perdoando à medida que a graça e o amor de Deus continuam fluindo através da sua vida. E assim andar em paz com Deus, em paz aqui dentro e em paz com o próximo. Nós devemos escolher o caminho da graça. Senhor, nós tomamos sobre nós a graça que nós recebemos e estendemos ao outro. Não por merecimento, mas porque o Senhor é gracioso e perdoa pecadores como nós. Nosso Deus tomou a iniciativa de se reconciliar conosco
e Ele nos chama em seu nome para iniciar a reconciliação nos nossos relacionamentos. Diante da cruz que expõe nossas grandes ofensas, não há justificativas para não perdoar, porque fomos grandemente perdoados. Como fomos? Deixe que a misericórdia de Deus sobre você estenda raízes de paz e não de amargura. Deus nos deu seu Filho Jesus, nos dando por meio da fé, por pura graça, o direito de sermos aceitos, perdoados de uma vez por todas. Não apenas por um dos nossos pecados, mas por todos eles. Colossenses 3,13 diz: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como o Senhor te perdoou? Eu sei que Ele me perdoou de muitas coisas. Então você e eu devemos ir e fazer o mesmo. Quem conheceu e recebeu o perdão de Deus, não sonega perdão para mais ninguém. Que nesse dia eu e você, a nossa escolha seja fazer esse detox da nossa alma. Não sozinhos, porque sozinhos nada conseguimos fazer. Mas na presença do Senhor, guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, o Senhor está nos levando agora, nesse momento, a sermos ministrados pela própria presença dEle, na nossa alma, no nosso espírito, e permitir com que Ele venha limpar e cortar toda a raiz de amargura que talvez cresceu aqui dentro de nós. E que tem contaminado não só o nosso ser e as áreas da nossa vida, mas as outras pessoas à nossa volta. Que o Senhor corte hoje e que nós venhamos entender que isso tem que ser um exercício diário, algo feito com frequência, porque todos os dias estamos sujeitos a sermos feridos, mas todos os dias devemos escolher pegar a semente da ofensa e lançar fora rapidinho e pedir que o Senhor nos ajude a andar em perdão, em amor e graça. Da mesma maneira como nós fazemos com o nosso relacionamento com Ele, nós devemos fazer nos nossos relacionamentos aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu não sei qual foi a ofensa que marcou a vida dessa pessoa que está ouvindo o devocional. Senhor, talvez sejam traumas profundos na infância, talvez sejam traumas profundos do passado. Talvez essa pessoa foi tão massacrada, Senhor, que a ferida é tão grande. Mas, Pai, o Senhor é poderoso, Pai, para tocar e curar qualquer ferida e cicatrizar, e que essa cicatriz seja uma marca daquilo que foi feito para ferir, não é maior do que o seu propósito na vida dessa pessoa. Senhor, que essa pessoa hoje, ela escolha soltar quem a feriu, liberar perdão, mesmo que não tenha recebido um pedido de perdão, de desculpas, uma retratação. Deus, em nome de Jesus, nós lançamos aos seus pés todas as ofensas que recebemos e que talvez nunca ninguém veio para se retratar. Mas nós sabemos que é por nós, Deus, e nosso relacionamento com o Senhor que nós devemos escolher o caminho do perdão. Ah, Senhor, a cura do perdão, Senhor. Pai, nós não queremos mágoa nem ressentimento, Senhor, permeando o nosso pensamento, porque cientificamente está provado, Senhor, que andar em amargura e em rancor, Pai, é algo que traz malefícios até mesmo para a nossa saúde física, Senhor, doenças psicossomáticas, problemas, Deus, de todo tipo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos e deixamos aos seus pés toda a raiz de amargura, Senhor. Decidimos liberar aqueles que nos ofenderam, Pai, e que se nós também ofendemos as pessoas, o Senhor nos posicione, Senhor, no lugar daqueles que pedem perdão, Senhor, e não prosseguem sem se retratar, Pai, em nome de Jesus. Mas nós queremos, Pai, caminhar livres e leves na sua presença, no nome de Jesus. Que essa pessoa receba a força, Senhor, que ela receba a graça, Pai, e que o ser dela seja inundado, Senhor, pela sua presença e pelo seu amor nesse momento, e que o Senhor possa curar e restaurar toda a dor, todo o sofrimento que talvez essa pessoa sofreu, mas ela não precisa carregar mais, Pai. Que ela entenda que hoje o Senhor está livrando a alma dela de todo o peso da mágoa e da amargura. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, e que Ele faça por completo esse detox na minha alma e na sua alma, para que a gente seja livre e que a gente ande na liberdade daquele que nos chamou e que nos amou. Fica com Deus.
Até o nosso próximo devocional.